o que Deus nos pede é silêncio. Silêncio é pressuposto fundamental para encontrar a Deus. A experiência do retiro é fundamentalmente uma experiência de deserto, nós falávamos hoje de manhã. Antes de todas as decisões importantes, de todas as páginas fundamentais da vida, da caminhada do povo de Deus sobre a terra, os santos, profetas, mártires e nosso modelo maior, o Verbo feito carne, Jesus Cristo nosso Senhor, sempre buscaram o silêncio, o deserto. Ainda ontem, na leitura que nós fizemos na liturgia diária, Jesus, notando que os discípulos andavam cansados, exaustos, as multidões os seguiam e os comprimiam onde eles estavam, em qualquer lugar, em toda parte, Jesus, notando a necessidade do silêncio, do deserto, ele chama os discípulos e diz: vamos ficar a sós, vocês precisam descansar, precisamos nos retirar, e vai para uma região desértica, sem nada dizer a ninguém, e lá chegando, ninguém sabe como, o povo sedento da palavra de vida, daquele que finalmente tinha vindo para lhe saciar, se antecipou e chegou a esse lugar e encheu esse lugar numa multidão. E aí a escritura é tão bonita, Jesus, os vendo, se compadeceu deles. Eram como ovelhas sem pastor. Como é bonito. Nenhuma outra religião, nunca o homem alcançou a sofisticação intelectual, em nenhuma crença, em nenhuma religião, em nenhum século, em nenhum lugar do mundo, de ter um Deus que se compadece dessa maneira. Esse Deus só tem quem é cristão, quem acredita na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus que chora conosco, um Deus que se comove até as entranhas, um Deus que se apieda. Ele via a necessidade dos discípulos de silenciarem, de estarem no deserto, de se retirarem. Ele mesmo os provocou a saírem dali. Mas quando chega no lugar destinado ao repouso, ao silêncio, ao encontro íntimo com o Altíssimo, eis que a multidão já espera. E aí ele, que é amor que não se contém, se compadece. Ele não podia silenciar. O povo esperava por sua palavra. Mas se nós examinarmos a vida, a pregação, a missão, o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, de todos aqueles profetas que o antecederam, de todos os santos que o seguiram e imitaram, nós vamos ver permanentemente a necessidade do silêncio, do deserto, porque no barulho, no ruído, ninguém nunca vai escutar a voz de Deus. E quando Deus nos fala, quando vem a efusão do Espírito, quando poderosamente aquela força criadora toma conta do nosso ser e nós somos utilizados como veículos para o amor de Deus manifestar-se diante de nossos irmãos, depois de tudo isso acontecer, aí sim não há nada mais belo do que os altos louvores que a alma inadvertida involuntariamente dá. Mas antes é necessário o silêncio. Sem ele, nunca escutaremos a voz de Deus. Fazer retiro é experimentar o deserto. É lembrar que nós aqui nessa terra não somos mais do que peregrinos. Hoje de manhã, quando nós falávamos da fé, da experiência transracional da fé, dessa experiência que transcende a racionalidade, que supera toda a inteligência humana, pela qual nunca juízo nenhum, de homem ou mulher alguma, jamais poderá alcançar as verdades que a fé nos revela. Quando nós falávamos da fé, nós dizíamos que a fé, imediatamente, a fé verdadeira, robusta, ela imediatamente põe o homem e a mulher de Deus encaminhada, porque a vida do povo de Deus nesta terra é caminhada, é movimento, e essa caminhada é dirigida no total abandono pelo pastor, por Cristo, nosso Deus da cruz. Mas nós somos um povo
eleito. Nós somos uma nação régia. É necessário que nós façamos silêncio, nos abandonemos nas mãos de Deus, provemos a nossa fé e deixemos que Ele em tudo nos conduza, enquanto peregrinamos nesse mundo, para que a caminhada seja feita de acordo com a santa vontade daquele que nos criou. Mas nós somos caminheiros, nós somos peregrinos. A fé é provada pelo fogo. Esse é o tema da nossa reflexão dessa tarde. Não há nada mais violento do que o fogo. E é a violência do fogo que vai provar a tua fé. Tu não sabes quando. Para muitos, essa experiência já aconteceu até mais de uma vez. Para outros, ela ainda não se apresentou na caminhada. Mas tu és homem e mulher de Deus, tu estás na caminhada, és peregrino no mundo que passa. Tu, mais dia menos dia, vais experimentar. Acredite, a violência do fogo para provar a tua fé. Esse dia virá. Tu não sabes quando, mas tenha certeza, ele virá. A nossa permanência nesse mundo, a nossa caminhada nesta terra, é marcada pela instabilidade, a precariedade das coisas que nos cercam e que acompanha a nossa própria natureza carnal, é marca deste mundo. Tudo quanto olhas hoje e que julgas ser eterno, com os teus olhos da carne, vai perecer, voltará ao pó. Tudo é nada. E tu, nessa caminhada, às vezes pensas que aquelas coisas que enxergas com os olhos da carne são as coisas às quais te deves apegar, porque elas é que te levarão a teu destino final. Chegará o dia da tua provação, violenta pelo fogo, e tua fé, que não foi sedimentada da maneira que o seu autor queria, vai ser como na parábola, a semente no terreno raso. Logo deita pequenas raízes, mas como são muito curtas, insuficientes, o broto que sobe ao primeiro raio de sol resseca e morre, porque tu não permitisses que o Espírito Santo cavasse com profundidade as terras do teu coração, para que nessa profundidade a semente da palavra deitasse raízes muito, 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 muito penetrantes, e a árvore que dela surgisse não pudesse ser derrubada por um raio de sol, pela experiência do fogo, pela violência das chamas que consomem. Nós somos a igreja da cruz. Nós não prometemos àqueles que nos seguem, aqueles que seguem verdadeiramente a igreja de Cristo Jesus, as alegrias desse mundo. Nós temos por aí, meus irmãos, centenas, milhares. Aqui em Najá hoje eu fiz questão antes de manhã de vir participar com vocês desse retiro, de dar uma volta na cidade. E eu vi uma cidade do tamanho de Najá, uma cidade pobre, uma cidade carente. Mas eu vi 2 ou 3 templos de seitas que não são igrejas, que prometem já nessa terra prosperidade para quem eles pagam o dízimo. Paga o dízimo que tu vais conseguir uma casa, tu vais conseguir teu emprego, tu vais conseguir um carro, uma moto, nada correrá mal contra ti. Mas eu pergunto a vocês, foram essas as promessas que Jesus fez àqueles que o seguissem? A nossa igreja é a igreja da cruz. Ele mesmo é que nos diz a cada dia: toma a tua cruz, renuncia a ti mesmo e segue-me. Sofre com paciência. Está lá no Eclesiástico, no capítulo 2, as demoras de Deus. Sofre as demoras de Deus em tudo. Tende paciência e firmeza, mostra teu valor, porque Ele, ao final, vai te recompensar.
Mas as nossas recompensas, meus irmãos, não são as recompensas desse mundo, onde os tesouros são comidos pelas traças e pela ferrugem. Nossas recompensas são constituídas de um tesouro que nunca se esgotará, que é infinito, que é resplandecente, porque reflete o amor daquele que nos criou. Nossas recompensas não estão nesse mundo efêmero. Nós somos filhos do céu. Aqui não passamos de peregrinos, aqui não passamos de caminheiros. Aqui nós penamos e aprendemos, e a cada cruz que se sucede, somos chamados a um novo desafio, apesar da dor, apesar do sofrimento, partilhar mais amor com teu irmão, perdoar aqueles que te ofendem. Eu não consigo entender como é que o cristão verdadeiro pode dizer, eu perdoo até certo ponto, mas tem outras coisas, certo ponto. Ele, quando estava na cruz, pensou em certo ponto de limite para te perdoar? Acaso tu pensas que as mãos que esbofetearam nosso Senhor eram mais ou menos dignas do que as tuas? Eram exatamente como as nossas, as mãos que arrancaram as barbas daquele que era o autor de todo amor. Lábios como os nossos, marcados pelas mesmas imundícies, foi os que cuspiram e escarraram no rosto de Jesus. E ele não fez caso de tuas faltas, para derramar cada gota de seu sangue na cruz sagrada, para te perdoar dos teus pecados antes de vires ao mundo. E ao teu vizinho, a teu irmão, aquele que te comete ofensas tão pequenas, que tu julgas grandes humilhações, tu não és capaz de perdoar, não és cristão. Não conheces o tamanho do amor de teu Deus que se entregou por ti na cruz. Não segues o caminho que foi proposto por Jesus. Não és discípulo. Não estás vivendo a tua fé como ela deve ser vivida. Quisera Deus que fostes frios, mas não sois frios, sois mornos na tua fé, e por isso sereis vomitados pela boca do Senhor. Está nas Escrituras. De modo, meus irmãos e minhas irmãs, que o que nós somos chamados a fazer numa experiência de deserto, de retiro, de silêncio, de intimidade com o Criador, é muito mais do que o encontro entre grupos de uma mesma diocese que amam a Jesus e querem partilhar suas experiências. É momento de tu estenderes tua alma, dilatares teu coração, te esvaziares de ti mesmo, te abandonares nas mãos de Deus, tal qual Abraão, que deixou o seu braço descer sobre o seu próprio filho. É hora de tu deixares que Deus faça tudo o que quiser contigo, no abandono completo, na renúncia total ao que te marca, para vazio de ti mesmo, tu seres preenchido por aquilo que nunca vai te faltar, o Espírito Santo de Deus, porque Ele mesmo nos disse, eis que eu vos deixo o meu Espírito, e Ele vos acompanhará até o final dos tempos. Nós não somos uma igreja que promete as benesses do mundo àqueles que seguem a Jesus, porque nós somos a igreja fundada por Ele, a igreja verdadeira do Cristo, que é Deus e que morreu na cruz. É no fogo que vai se provar a nossa fé. Eu nunca na minha vida imaginei, nunca na minha vida imaginei, que Deus ia me chamar para a tarefa de pregar a palavra, para a missão de levar a palavra para os meus irmãos. Nunca. Nascido, criado numa família cristã, católica, com sacerdotes, com religiosas, de uma mãe devotíssima de Nossa Senhora. Vocês não sabem hoje a alegria que eu tive no meu coração, Jaqueline, quando eu entrei aqui e vi essa imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Perpétuo Socorro é um distrito muito pequeno, da pequenininha cidade de Alagoinha, ali vizinho à Pesqueira. Nesse distrito de Socorro, nasceu meu tio Padre Adilson Simões e mais 8 sacerdotes da Igreja de Cristo. 9 vocações sacerdotais nascidas aos pés de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Um lugar, a sede do nosso município nunca deu nenhuma. Todos os sacerdotes de Alagoinha nasceram em Socorro, aos pés da devoção à Nossa Mãe do Perpétuo Socorro. Pararam já para lembrar.
São tantos títulos tão belos que ela tem, mas se nós parássemos para lembrar, Wenderson, o que significa cada um deles? Mãe do perpétuo socorro. O que isso quer dizer? O que é perpétuo? Perpétuo é o que para sempre dura, é o que nunca cessa, é o infinito, é o que não acaba. Ela sempre está vindo em nosso socorro. Lembra daquele dia que eu te disse que acontecerá na tua vida? No qual o fogo e sua violência vão provar a tua fé? Nessa hora, pela carne, tu desfalecerias. Mas ela, nossa mãe, te socorrerá. E pelas suas mãos, ela te levará a se abandonar nas mãos de Jesus. E quem diz isso a vocês é um homem, um irmão, que nunca tendo pensado em seguir essa missão, passou por essa experiência de maneira muito intensa, muito recentemente. Ela não nos falta. Não é essa imagem não. Não é esse símbolo de pedra ou de madeira que nós fazemos em atenção, em memória a nossos santos. Não. Ela própria, nossa Mãe do Céu, aquela que está sentada num trono, Rainha dos céus e Rainha do mundo, que nos ama mais do que nossas mães da carne amam. Ela não vai te faltar. No momento da provação, ela vai estar ali do teu lado. E se é violento o fogo, acreditem, não tem nada que purifique mais do que o fogo. Quando a gente quer limpar de toda impureza qualquer material, o que é que a gente faz? Bota na água quente que está fervendo, ou então um metal no fogo. O fogo é violento, mas o fogo é o que purifica. Essa experiência, eu disse e repito, acontece na vida de todo homem, de toda mulher de Deus, de cada cristão e de cada cristã que está caminhando, peregrinando nesse mundo. A experiência do abandono e do deserto é a experiência da nossa igreja. Já nos primeiros séculos, no século III, no século IV, havia muitos padres que nossa igreja chama de os padres do deserto. Grandes santos, místicos, que deixaram tesouros inesgotáveis. Se você lê um texto de São Jerônimo, de Santo Ambrósio, de tantos padres do deserto que deixaram riquezas inesgotáveis para a igreja, você vê o que é abandono. Homens que saíam do luxo para viver décadas na privação de tudo, a pão e água, se alimentando como João Batista, de mel, gafanhotos, escondidos em grutas, cavernas, e conversando de manhã e tarde e de noite com os anjos de Nosso Senhor. Se você não acredita, é porque sua fé anda como a de muitas pessoas na nossa igreja. Você vai hoje para as universidades católicas, as universidades da nossa igreja. Alguns de vocês devem ter visto no ano passado o escândalo na PUC de São Paulo. O que é PUC, minha gente? Eu tive na PUC, quando eu fazia movimento estudantil, eu andava pelo Brasil todo e tive muitas vezes na PUC. Pontifícia Universidade Católica. Se é pontifícia, é de quem? É do pontífice. E o pontífice quem é? É o Papa. É o vigário de Cristo. É o sucessor de Pedro. É o nosso pastor na terra. A universidade é nossa, da igreja. E por que o arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo Scherer, não escolheu o candidato à reitoria mais votado, que a lei permite que até governadores desse mundo e presidentes da república escolham nas suas universidades federais e estaduais, numa lista dos 3 mais votados, quem é que deve assumir a reitoria? Mas a lei permite isso aos governantes do mundo. E a nós, Igreja de Cristo? Isso não é permitido? Só porque o cardeal não escolheu o mais votado, a estudantada fez uma revolução. E a imagem que foi propagada para o Brasil inteiro ver, que chegou ao Vaticano, foi a imagem de jovens subindo na cruz, escarnecendo da cruz, degolando a figura do Papa,
degolando a figura do Papa dentro de uma universidade que é propriedade da igreja. E vocês se escandalizam com isso? Há coisas muito piores acontecendo. Todos os anos, na minha cidade de Pesqueira, a imagem que me aparece diante dos olhos é a pior possível. Com o belo carnaval daquela cidade, cidade de meus pais, de meu pai, a catedral, Jaqueline, ela é cercada na praça por um tapume de quase 2 metros, para que as pessoas não depredem a estrutura daquele templo dedicado a Santa Águida e que tem uma história, representa uma história de amor de Deus por sua igreja. E sabe qual é a imagem que me vem? É de uma igreja cercada. Nesses dias de carnaval, a nossa igreja católica é cercada no Brasil e no mundo inteiro. Mas não é contra homens de carne que nós combatemos, é contra os espíritos impuros que vagam pelos ares. E tu estás com teu coração e tua fé preparada para esse combate, que não é contra as forças da carne, contra homens do mundo, mas contra os espíritos impuros que voam pelos ares e que estão a serviço do inimigo que tem pressa em te destruir? Tu estás preparado para esse combate? Tua fé já foi provada no fogo, de maneira a dizeres: eu posso enfrentar esse combate porque eu não sou nada. Eu sou palha, eu sou pó, eu sou cinza, mas eu tenho dentro de mim a chama do amor de um Deus que nunca vai me deixar e pelo qual eu nunca vou desfalecer diante de nada nem de ninguém. Estás preparado para isso? É essa pergunta que tu tens que fazer a ti mesmo neste retiro de carnaval aqui na cidade de Inajá. Nossa igreja passa por tempos difíceis, tempos muito difíceis. Há apostasia dentro da nossa igreja. Eu vi uma cena semana passada que me chocou profundamente e que eu tenho que partilhar com vocês, porque se eu não disser, eu não vou conseguir sair daqui. Quem aqui não se condoeu no fundo do seu coração com essa tragédia acontecida em Santa Maria, 15 dias atrás? 230 jovens lambidos pelas chamas, 230 famílias, meu Deus, destroçadas, 230 Marias com os corações transpassados pelas espadas, 230 pais cujos olhos nunca mais vão poder fitar nesse mundo de misérias o sorriso dos filhos. Quanta dor! E a nossa igreja, a igreja de Cristo, a esposa sem mácula, aquela que mais tem que acolher essas almas tão destroçadas. Uma das iniciativas da nossa igreja foi um culto ecumênico celebrado na Catedral de Brasília. E eu tenho que dizer a vocês que o coração desse cristão sangrou quando eu vi aquela cena, porque eu vi um sacerdote de Cristo segurar o microfone para uma bruxa que pratica o ocultismo, falando em um Ica e nas forças negativas do mal. Dentro do nosso templo, dentro da catedral, da capital do nosso país, de uma nação católica, diante de milhões de brasileiros, televisionada. Como não se indignar com isso? Apostasia, minha gente. Nós somos a igreja de Cristo, nós temos que amar os nossos irmãos, até aqueles que não são cristãos. E como temos que amar? Nós temos que rezar por eles. Como temos que rezar? Eles são o sentido da nossa vida. É para eles que nossa missão serve. Nós estamos aqui para auxiliá-los, para rezar por eles, para amá-los. Nós abominamos o pecado, mas o nosso grande amor é o grande amor de Cristo, o nosso grande amor é o pecador. Mas daí a colocar um microfone na boca de uma bruxa, com imagem de uma lua como deusa, colada na testa, falando o nome de dezenas de denominações satanistas, porque é a gente que não conhece, a gente que escuta essas palavras e não sabe nem o que é. Mas Deus nos chama a estudar, a entender. Nós temos que entender por onde se move o inimigo. Nós estamos em combate. O que foi que nós cantamos hoje pela manhã, no início da nossa pregação, antes do início da nossa pregação? O senhor, seu Apolônio, chamou aqui um cântico lindo. Ela como uma aurora, Maria, temível como um exército, em batalha,
em formação de batalha, nós estamos em combate. E nosso combate não é, repito, contra homens de carne. Nós temos que conhecer por onde se move o inimigo, mas conhecendo. Diante de um momento de tanta dor como foi a passagem desses jovens em Santa Maria, vê um sacerdote de Cristo, coitado. Coitado, coitado. Porque ele calado, microfone... Provavelmente um neo-sacerdote, pelas feições você viu, um homem jovem, provavelmente com a carreira na nossa igreja, estava ali auxiliando diretamente o arcebispo de Brasília, de modo que é um homem que tudo indica deve ter uma grande bagagem teológica, uma boa formação teologal, um homem... Eu tenho certeza que quando ele escutou aquelas coisas, o coração dele tremeu. E a presidente estava na primeira fila, e os seus ministros, e os poderosos desse mundo. E eu tenho grande admiração pela presidente Dilma, diga-se de passagem. Mas diante daquilo dali, qual era a obrigação de um sacerdote de Cristo? Não importa presidente da república, não importa ministro, não importa ninguém. É um templo da igreja, é uma catedral dedicada à salvação das almas, não à perdição das almas. Não é lugar para se fazer proselitismo, não é lugar para se fazer a defesa de cultos ocultistas, de bruxaria, de magia negra e de satanismo. Nós vivemos tempos difíceis e nós somos chamados a desempenhar um grande, um importante, um fundamental papel nesse combate, que eu acredito, isso é uma crença minha e de muitas outras pessoas na nossa igreja. Nós começamos a viver sem dúvida os combates dramáticos dos últimos tempos que antecedem a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nunca se viu tantas barbaridades dentro e fora da igreja como tem se visto no último século. Nunca. Nossa igreja convive com heresias, desde que nasceu. O inimigo tenta destruir a nossa igreja por dentro, há 2000 anos. Há 2000 anos. Arianismo, todo tipo de simonia, correntes doutrinárias que negavam a divindade de Cristo. Hoje a gente vê isso disfarçado de outras maneiras. Quantos espíritas nós não vemos por aí dizendo que seguem a Jesus, esse lindo espírito de luz? Pergunta se acreditam na divindade de Cristo Jesus, porque Allan Kardec disse que ele não era Deus. Mas para nós que somos cristãos, Jesus Cristo é nosso Deus e salvação. Disfarçadas, as heresias continuam tentando confundir. Mas claro, são filhas de quem? Do pai da mentira, do inimigo. Então seu papel é confundir, mas nunca se viu, de todas as heresias que nós combatemos nesses 2000 anos, nunca se viu tantas dificuldades, tantas apostasias dentro da igreja como no último século. Tanto racionalismo, tanta teologia e tão pouco sopro do Espírito Santo de Deus. É por isso que os movimentos que vão surgindo em todos os lugares do mundo, como o da renovação carismática, tem essa marca, a da volta do fogo do Espírito Santo, a de se deixar ser batizado de novo pelo Espírito Santo, se deixar incendiar pelo amor de Deus, ser convertido como Paulo foi convertido, caminhando. O povo de Deus é sempre um povo em caminhada. Pode observar nas Escrituras, todas as passagens importantes das Escrituras ocorrem em momentos de caminhada. Saulo está indo para Damasco para perseguir com ainda mais sanha destruidora a igreja de Cristo. E o que é que acontece? O fogo. É tão bonita essa cena de se imaginar. Imagina aquele homem que queria perseguir seus irmãos, de repente, diante do fogo que desce dos céus, diante da luz que lhe tira a visão, e ele agora, cego para as coisas do mundo, consegue enxergar profeticamente as coisas que nunca vão passar. Se deixar batizar, se deixar incendiar, se deixar dominar pelo fogo do Espírito Santo de Deus, Ele vai provar a tua fé e tu sairás renovado, purificado, homem novo, mulher nova desse encontro.
desse encontro com o autor de toda a luz. Está vendo esse calor que vocês estão sentindo aqui desse lado? Não é nada diante do calor, não é nada diante do fogo que precisa queimar a alma de cada um de nós para enfrentar esse combate que se aproxima, que se avizinha e que vem ocorrendo a cada dia contra nós cristãos, contra a igreja de Cristo, contra nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso ter fervor. Se for morno, vai cair rápido. Vocês acham que cristão morno vai aguentar as perseguições dos últimos dias? Essa semana Deus me dava o presente de ler uma cena linda, acontecida em Antioquia, quando São Paulo chegou àquela cidade e São Pedro tinha sido preso pelo governador e passando fome vários dias no cárcere. São Pedro estava desfalecido, não reconhecia mais ninguém, magérrimo, um trapo humano. E aí São Paulo se aproxima do governador de todas as maneiras para conseguir sorrateiramente numa noite entrar no cárcere, ver Pedro. Ele não quer nada, ele sabia que não podia salvar Pedro, ele queria ver Pedro, levar o seu olhar, levar as suas mãos, levar os seus lábios, aquele seu irmão tão amado, aquele seu pai na fé. Ele só queria abraçar Pedro. Pedro não precisava de esmola, de casa, de carro. Pedro precisava do amor de Paulo. Ele desfalecia no cárcere porque sentia falta desse amor. Ele chega a dizer: Senhor meu Deus, não me abandones, tu que me sustentastes em tantas provações. E um anjo lhe aparece: Pedro, não duvides, aquele que te libertará já vem. E aí São Paulo entra naquela cela, Jaqueline. Que coisa tão linda, que cena. Pensa, imagina, São Paulo entra naquela cela, encontra São Pedro um trapo, nem o reconhece, e São Paulo se ajoelha, chorando. Que coisa bela, as palavras que São Paulo diz: Pedro, meu irmão, Pedro, alegria e glória de minha alma, pelo amor de Deus. São Paulo, apóstolo dos gentios, aquele que apresentou Jesus Cristo para os pagãos e difundiu a nossa fé pelo mundo inteiro, ali aos pés de Pedro, a pedra sobre a qual a nossa igreja está edificada, e dizendo: Pedro, alegria e glória de minha alma, irmão de minha alma, levanta-te, reage. E São Pedro, quando olha para Paulo e o reconhece, chora copiosamente, chora feito menino, abraça-se com ele, consegue comer um pouco daquele pão e se restabelece. Nos dias que se seguem, pela vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio governador Teófilo é convertido, ele e toda a família dele. E aquele Pedro que estava preso é colocado numa cátedra, num trono, para que todos os cristãos, ao passarem pela sua casa, possam de longe já ver onde está assentado aquele que até mortos ressuscita. E vocês pensam que nós, os discípulos de hoje, quaisquer um de nós, não podemos mais ressuscitar os mortos? Vocês acham que isso era uma coisa reservada aos discípulos daquela época? Pois eu quero dizer a vocês que tem muito morto esperando pelas mãos, pelo olhar, pelo amor de vocês, para se deixar ressuscitar aqui fora, a partir dessa porta, na missão de vocês. Lancem as redes, onde manda o Senhor, pescar as almas como Ele nos pediu. São os mortos que caminham nesse mundo de miséria, que nós somos chamados a trazer de novo a vida da luz, a luz que só se encontra à sombra da cruz. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja da cruz. Nós não esperamos recompensa desse mundo, mas os tesouros que nos estão reservados, esses, se nós pudéssemos imaginar. Também ele já disse a uma grande santa da nossa igreja: filha, se tu pudesses enxergar, tu não conseguirias continuar caminhada nesse mundo. Eu revelo de soslaio, pouco a pouco, as maravilhas que eu tenho reservadas para ti. Porque se tu, ainda nesta carne, nesse corpo, pudesses enxergar as maravilhas que eu já preparei para ti, no meu reino, ao meu lado, para toda a eternidade, tu não conseguirias mais continuar nesse mundo de misérias. É pelo teu amor que eu não te revelo tudo, mas acredita. E por que ela acreditava? Pela fé. A fé é o grande tesouro da nossa igreja.
e triste daquele que esmorecer na sua fé. Vai pegar as escrituras e não vai conseguir ler. Vai decodificar os signos, as letras, somar um A com B, um C com D, meter as vogais no meio das consoantes, saber o que a palavra quer dizer no papel, porque em espírito e em verdade não vai conseguir penetrar no que aquela palavra quer passar ao seu coração. A fé é a porta de tudo. Sem a fé nós não somos nada. Nossas obras, como se sustentarão se não tiver fé? Na manhã nós dissemos, a fé nos põe em caminhada, e na caminhada o abandono nas mãos de Deus. Peregrinos, caminhantes nesse mundo passageiro, olhos fixos naquela eternidade que nos aguarda, naquela felicidade sem limite que nos está preparada no reino dos céus, nós continuamos seguindo, caminhando, peregrinos. A fé nos põe em movimento, porque se a gente caminhar nesse mundo de miséria e sem a fé, a gente não vai saber para onde está indo, a gente não vai conseguir enxergar o nosso destino, a gente não vai conseguir tomar posse antecipadamente da nossa herança, a gente não vai poder já aqui se deliciar desse saborosíssimo e dulcíssimo presente com o qual Ele quer nos alimentar, para essa caminhada ser mais frutífera, ser mais fecunda, para essa nossa partilha atingir a mais almas, a mais pessoas, a mais irmãos. A gente tem que ter fé para poder caminhar, senão a gente não sabe para onde vai estar indo. Esse é o ano que a nossa igreja consagrou a fé. E vocês já se perguntaram por quê? Um grande teólogo, nosso Papa Bento XVI, o maior da atualidade, até para os cristãos não católicos. Vocês sabiam disso? Mesmo para os luteranos alemães, que tem grandes teólogos na Alemanha luterana, ele reconhece que o maior teólogo vivo é Joseph Ratzinger, o nosso Papa Bento XVI. Mas vocês acham que foi pelo conhecimento teológico que o nosso Papa estabeleceu esse ano como ano da fé? Foi não, minha gente. Foi pela força do Espírito Santo de Deus, que disse, vai meu vigário, vigário de Cristo, e chama o teu povo de novo a mergulhar na essencialidade da sua vida, que é a fé que faz o seu amor ter sentido, a fé que empresta direção à sua caminhada, a fé que faz a sua partilha ser fecunda, a fé, porque sem ela como pressuposto, nada mais pode se sustentar. O Espírito Santo de Deus inspirou isso ao Santo Padre, não tenho dúvida. E esse é o ano de nós cristãos, nós católicos, nos debruçarmos sobre a fé. E não é essa fé como conceito exterior, não. É a fé, ó. Não é para falar da casa da fé. É para entrar dentro da casa da tua fé. Colocar a tua fé em questionamento. De manhã, de tarde e de noite. Nas cruzes do mundo. Naquelas que podem sobreviver sobre minha vida. Minha fé está preparada para abraçá-las com amor, para dedicar o meu sofrimento por amor a Cristo e me unir a Ele na sua cruz. Eu confesso a vocês, vocês estão aqui porque vocês escolheram. Todos vocês estão aqui porque escolheram. Embora Deus tenha me dado a graça de fazer boas escolhas na minha vida no passado, eu não estou aqui porque escolhi. Eu não estou aqui porque escolhi. Se fosse para eu ter escolhido o meu caminho, agora eu estaria em Pesqueira. Como, mesmo antes de entrar na Polícia Federal, Jacqueline, eu fiz política há muito tempo, eu ia estar em Pesqueira agora, sabe o quê? Esperando o governador. Por isso que eu disse, olha, se o governador estivesse aqui na sala, vocês não tinham ido olhar, pois é ele, o Rei dos Reis, que está ali naquela sala, vamos adorá-lo. Porque hoje, se fosse por minha vontade, minha gente, eu ia estar em Pesqueira, o governador está indo para lá, certamente ia passar na casa de minha família, com sua comitiva, e depois eu iria para as ruas da cidade, saudar o povo, atrás de voto, para depois pensar se amanhã eu ia ou não ia para o retiro, no Santuário da Divina Misericórdia, para depois eu refletir se naquele dia eu tinha feito ou não a melhor escolha, para depois eu avaliar se aquilo realmente me convinha ou não, meu caminho era outro, depois, antes, não, porque pela minha escolha eu ia estar lá,
Mas Deus, na sua infinita sabedoria, escolheu o que esse pobre coitado jamais escolheria. E é por isso que eu estou aqui. Quando, meses atrás, eu me defrontei com a minha cruz, como eu disse a vocês, eu queria pedir licença, Jaqueline, para partilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Eu, por mim mesmo, acreditem, não tinha força, nem na minha fé, nem muito menos pela minha carne, para me conduzir do jeito que Ele me conduziu. Eu tive uma vida muito atribulada, passei por muitas perseguições, por muito sofrimento, por muitas humilhações, e tudo que meu Deus me dava, tudo quanto meu coração desejava, Ele dava, mas Ele não dava sem vir acompanhado de um grande sofrimento, uma coisa impressionante, impressionante. E meus amigos diziam, mas rapaz, tem coisa que só acontece com galego, como é que pode? Só com galego acontece um negócio desse. Aí vinha um ano, 2 anos depois, acontecia outra, e dizia, mas rapaz, só podia ser. E eu, quantas vezes me maldizia, mas rapaz, é muito azar. Ou então, meu Deus, por quê? A gente não está acostumado a encarar as cruzes da nossa vida, as provações pelo fogo da nossa fé, como cristão verdadeiro, não. Quando a cruz vem na vida da gente, a gente quer contornar ela, pensando que o caminho do contorno da cruz é o mais fácil. A gente quer rejeitar ela, pensando que nessa rejeição vai encontrar salvação. Muitas vezes se deu na minha vida. Mas eis que há 3 anos, como eu disse a vocês de manhã, Deus me deu uma grande alegria. É como se todo aquele período de provação tivesse acabado. É como se eu estivesse conhecendo o céu na terra. Ele me deu, na minha vida, um anjo, minha esposa. Vocês não podem imaginar a beleza, em todos os sentidos, dessa mulher. Não há como imaginar. E eu vivi 3 anos de paraíso. Parecia que eu tinha me perdido no Éden, que tinham colocado Adão e Eva para fora, vocês estavam tudo sofrendo por aqui, e eu estava esquecido lá, no bem bom. E Deus sabe, quantas vezes, à noite eu me perguntava, Senhor, parece que a gente sente, tem alguma coisa, não é possível, não é possível, não é possível, minha vida nunca foi assim. Tu já me desse a graça de passar por uma grande provação anos atrás e enfrentá-la pela primeira vez com amor à tua cruz, abraçando a tua cruz com amor, me fortalecesse na minha fé. Será que isso é a paga que tu vai me dar? É o presente, a recompensa que tu vai me dar, é essa vida que eu estou levando? Ou será, meu Deus, que não é bom demais, não dá para acreditar? E realmente não era para acreditar não, sabe por quê? Porque eu volto para dizer a vocês o que eu disse no começo dessa nossa partilha. Esse não é o mundo das alegrias, minha gente. Não esperem viver nos gozos e nas delícias num mundo que é só miséria e imundícies. Não penses que aqui vocês vão ser reconhecidos e felicitados, não sendo vocês daqui, porque nós não somos desse mundo, nós somos do céu. Esse é o mundo no qual nós vamos ser rejeitados. Ele mesmo nos disse isso. Ele disse, pode o servo acaso ser maior do que seu senhor? Se eu fui rejeitado, vós não o sereis? Regozijai-vos quando forem rejeitados pelo mundo, grande será vossa recompensa, grande será vosso galardão no céu. Então esse é o mundo do sofrimento mesmo, mas eu não esperava que Deus tivesse me colocado aqui hoje, em Inajá. Faz 11 anos que eu não venho nessa cidade, só vim uma vez, faz 11 anos atrás, muito rapidamente, 11 anos que eu não passo aqui, nunca tinha me detido aqui um dia inteiro como hoje, 11 anos, sabe quantas vezes eu tinha escolhido estar aqui em Inajá com vocês hoje? Nenhuma. Por que Deus me colocou aqui? Não sei, não me perguntem, precisa saber? Precisa não, precisa a gente partilhar o que a gente está partilhando aqui, porque juntos, nós somos um só corpo, o corpo de Cristo, sua igreja, sua esposa, sem mancha, sem mácula, santa. Nós somos
o reflexo da Jerusalém do céu. É pouca coisa? Se achar que é pouca coisa, tem esses templos por aí afora que oferece casa, carro e moto. Para mim não é pouca coisa não. Para mim é coisa que nenhum ser humano pode alcançar nessa vida de mais elevada. O que há de mais elevado nessa vida é essa consciência de que nós juntos somos igreja. Igreja, corpo místico da cabeça que é Cristo. Esposa de nosso Senhor. Sem mancha, sem ruga, sem mácula. Mas eu não ia ter escolhido estar aqui com vocês. Não me pergunto por que aconteceu. Mas no dia que minha fé foi provada, no dia que meus calcanhares vacilaram, porque eu não esperava, nunca imaginei ter que devolver para o céu aquela que só me trouxe a luz. Nunca. Mas nesse dia, quando meus calcanhares vacilaram, foi ela, nossa mãe, que me segurou pela mão. Não temas, meu filho, não temas, não temas, não temas. E mesmo passando naquela noite, como eu passei em Sertânia, como está nas Escrituras, pelos vales tenebrosos da morte, no meio da escuridão, no meio daquela escuridão sem fim, Deus sabe quanto eu clamava, quanto eu clamava, quanto eu clamava. E Ele nunca me faltou, nem ali nem depois. Porque eu sei o que meus olhos ainda vão ver. Porque eu sei que nós não somos filhos desse mundo. Porque eu sei que eu sou herdeiro do céu. Porque eu sei que Ele morreu numa cruz para me salvar. E porque eu sei os tesouros e delícias que Ele já prepara para mim num banquete que nunca vai acabar e que não tem comparação com essas orgias e imundícies que o mundo pode oferecer. Por isso, eu não escolhi estar aqui, mas Ele escolheu que eu estivesse aqui para dizer a vocês, meus irmãos, e vocês sabem disso no fundo do coração de vocês, porque dentro do coração de vocês a presença de Jesus pulsa. Vocês sabem, escutem em silêncio o que dentro do coração de vocês Jesus grita, pulsa dentro de vocês. Vocês não são deste mundo, vocês são meus, são filhos do céu. Vocês não vão passar, porque minha palavra não passa. O amor de vocês não vai encontrar fim. O amor de vocês não vai nunca chegar ao fim, porque o meu amor em vocês sempre resplandecerá. Nós somos destinados a isso. Nós somos a igreja do crucificado. Quando as dores da vida se abaterem na tua caminhada, quando tiver uma pessoa com câncer na sua casa, quando tiver uma pessoa viciada na sua casa, quando tiver uma pessoa desempregada, destruindo a família, separação, divórcio, violências domésticas dentro de sua casa, na sua família, em pessoas próximas, você sempre pense, eu não sei quando, mas eu sei que tu vai me fazer justiça. E o que meus olhos estão vendo hoje de sofrimento vai ser um nada diante da glória que tu preparas para mim no céu. Tenha certeza disso e tome posse. Tenha certeza disso e tome posse. Santa Rita de Cássia, Jaqueline. Santa Rita de Cássia dizia, eu fico imaginando essas santas da igreja da gente, Santa Rita rezando 20 anos, derramando lágrimas, pedindo a conversão do esposo e dos filhos, 20 anos. Pergunta se Santa Rita alguma vez chegou a dizer, meu Deus, eu não aguento mais, meu Deus, isso não, meu Deus, assim não, assim eu não aguento. Ele não quer o teu não, Ele quer o teu sim. Abraça a tua cruz, renuncia a ti mesmo, te crucifica com Ele, acredita na ressurreição, que Ele vai te fazer justiça. Mas não contornes e não rejeites a tua cruz, porque ela é o maior presente que o teu Senhor e teu Deus poderia te dar enquanto caminhas sobre a terra. Abraça a tua cruz. E Santa Rita alcançou esses e tantos outros tesouros que nós nunca poderemos imaginar enquanto estivermos andando aqui nesse vale de lágrimas. Quando pensarem que a tua cruz é pesada, isso acontece tanto. Comigo acontece todo dia de manhã. Olha de lado, Senhor, e Ele vem com a mão poderosa e diz, tu és meu, estás na minha mão, no meu colo, vai e diz a teus irmãos, vocês não são deste mundo, vocês são do céu,
É para aqui que vocês devem caminhar, e quem vos conduz sou eu mesmo, seu pastor, seu amor, seu autor. Vacilar, vocês lembram? São Pedro vacilou sobre as águas e afundando. São Pedro afundou? Cristo repreende ele. Homem de pouca fé. Pouca. Cristo nunca diz palavra em vão. Cristo disse, homem sem fé. Se Cristo tivesse dito homem sem fé, ele tinha tirado São Pedro debaixo das águas, porque São Pedro tinha afundado. Porque ele também nos disse numa parábola que uma irmã chamou a atenção hoje de manhã aqui. Não sei se foi você, minha irmã. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, figueiras, parreiras, árvores todas, serão transplantadas da terra e se plantarão sobre as águas dos mares. Montanhas se moverão, se tiveres fé do tamanho de um grão de uma mostarda. Fé ou você tem ou não tem. Porque se você tiver pequenininha, ela é capaz de fazer essas maravilhas todas e muitas mais. E é porque São Pedro tinha fé que ele vacilou. Ela quis fugir. Aquilo era um momento de provação para ele. Aquele era o momento do fogo da provação para São Pedro. E os calcanhares dele vacilaram. Ele afundou, mas ele não sucumbiu. Ele não naufragou. Ele não foi coberto pelas águas. Ele afundou um pouco e fez o quê? Estendeu a mão. Todo dia de manhã eu peço a São Pedro, meu Pai na fé, faz com que quando meus calcanhares vacilarem, como os teus, eu possa, como tu um dia, meu São Pedro, estender os braços clementes, na certeza de que a mão de Jesus vai me tomar e vai cessar todas as tempestades que querem me colocar a pique, que querem me fazer naufragar. Fé do tamanho de um grão de uma mostarda é a nossa fé, mas opera maravilhas, incontáveis, milagres indizíveis, coisas com as quais não podemos imaginar. Coisas grandes e insondáveis. O profeta Jeremias diz, numa passagem linda, linda do profeta Jeremias, ele diz assim, Jaqueline, isso me foi revelado num momento de muito sofrimento, Deus sabe, palavra que me acompanha todo dia, invocai-me. Você sabe como foi isso? Fazia 3 dias do meu acidente, 3 dias, eu estava despedaçado, muito mais do que no corpo, Deus sabe. E eu me lembrei que no dia de meu casamento, uma irmã evangélica, iluminada, cheia do Espírito Santo de Deus, tinha me visto no telefone de manhã agitado com aquelas providências de dia de casamento. Quem disser que noiva é quem fica nervosa, noivo não fica, é mentira, viu? Eu, pelo menos, no dia, estava cheio de coisas para fazer, e aquela irmã era uma diarista que nunca tinha passado naquela casa da família de minha esposa, nunca. Me chamou com aquela autoridade de quem está cheio do Espírito Santo. É uma coisa linda, né? É uma coisa linda. Disse, meu irmão, vem cá. Meu irmão, vem cá. Não era doutor, não era... Meu irmão, vem cá. Pessoa cheia do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não olha para a condição material, nem para os títulos, olha para o irmão. E olha compadecido. Meu irmão, vem cá. Estava compadecida de mim, Jaqueline. Vem cá. E eu cheguei perto dela e ela disse, escuta, meu irmão, aquieta teu espírito, porque espírito agitado não escuta a voz do Senhor. Vocês sabem o que é uma barrufada de uma ventania do Espírito Santo no sujeito? Foi o que aconteceu comigo. Meu Deus, quando eu escutei aquilo, eu tinha que parar. Eram as 10 para 11 horas da manhã, para tudo. Tem telefonema mais para dar, não tem conta para pagar, não tem nada. É o dia mais importante da minha vida, é o dia de um sacramento. É um dia da consagração do amor que Deus fez acontecer na minha vida. Me criou para isso. Me fez para isso. Parei tudo e fui rezar. Saí andando pelas ruas, dia de sábado, no Recife, tudo muito tranquilo, sereno, sem trânsito. Saí andando, rezando, me lembrando das promessas de Deus na minha vida. Porque cada um de nós tem uma história com Ele. Vocês tem os seus segredos com Deus, tem as suas particularidades com Ele. Ele tem as intimidades com vocês, como qualquer pai tem com qualquer filho. Comigo ou com qualquer um de vocês, não é assim? E eu fui pensando nas promessas de Deus na minha vida, e pensando no que aquela irmã me dizia.
Aquieta teu espírito, porque espírito agitado não escuta Deus. Por isso que eu falo tanto do silêncio. Tanto do silêncio, tanto do silêncio. Na cruz não tinha barulho não, minha gente. Na cruz era silêncio. Silêncio. Pois muito bem, 3 dias depois daquele meu acidente, eu desesperado pensava, meu Deus, meu Senhor, eu sei que eu não vou entender nada. Veja a grandeza do poder de Deus. Veja, acredito que as coisas de Deus como são. Eu pensava comigo, meu Deus, eu não vou entender nada. Eu não vou conseguir entender nada. Eu sei que eu estou espírito agitado. Eu não tenho como acalmar meu espírito, meu Deus. Tu sabes que eu não tenho como me acalmar. Eu não vou entender nada agora. Mas me dá um sinal, meu Deus. Um sinal. Tu sabes, eu nunca abro as Sagradas Escrituras te pedindo nada, para enxergar nada, para vir um trecho que me responda nada. Eu não faço isso, não se deve fazer isso. Não tentarás ao teu Deus. Não é para se fazer isso toda hora. Mas, Senhor, tu sabes como eu estou precisando. Eu preciso tanto. Eu não vou entender nada, mas me dá um sinal, meu Deus. Um sinal de que eu um dia ainda vou entender, de que um dia eu ainda vou enxergar a luz no fim do túnel, meu Deus, me dá esse sinal, porque senão eu não aguento. E eu abri as Sagradas Escrituras, e na página que eu abri, a resposta imediata, Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Invocai-me, e te responderei, e revelar-te-ei coisas grandes e insondáveis, que tu ainda não conhecias. Invocai-me e te responderei, e revelar-te-ei coisas grandes e insondáveis que tu ainda não conhecias. Do jeito que eu tinha pedido. Eu não vou entender nada, mas me dá um sinal de que mais na frente eu vou entender. Sabe o que é você sentir no colo dele? Soluçar no colo do pai? Desfalecesse, desmanchasse. Eu me desmanchei. Sabe o que é esvaziar-se de tudo e pedir para ele lhe preencher? Eu me esvaziei. E ele me preencheu. E o exercício de todo dia do cristão é antes de levantar da cama, esvaziar-se de si mesmo. Renuncia a ti mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. De manhã, antes de levantar, meu irmão, antes de levantar, minha irmã, pensa em todos os teus desejos, em todos os teus projetos, em todos os teus sonhos, em todos os teus anseios, tudo que tu pensas de bom para a tua vida, depois de tu trazeres tudo isso à tua imaginação, a teu intelecto, a teu pensamento, a teu coração, tu diz, Senhor, eu renuncio a mim mesmo, porque eu não sei se nada disso que eu pensei realmente me convém. Eu me abandono nas tuas mãos, porque eu quero que tua vontade prevaleça em mim antes da minha. Renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e segue ao autor da vida, ao nosso Deus da cruz. Se tiveres a felicidade de muito sofrer nesse mundo, tanto melhor, porque muito mais será cobrado daqueles que por aqui passarem somente por aparentes delícias. Tanto melhor que no teu sofrimento, tu não sofras egolatramente. Sabe o que é sofrer com egolatria? É olhar para o seu sofrimento e ficar dando voltas sobre ele, prostrado diante dele, debulhando lágrimas sobre ele. Se tu fizeres isso, é porque teu sofrimento virou teu Deus. Tu estás te curvando diante do teu sofrimento. Em última instância, diante de tu mesmo. O nome disso é egolatria. É o teu ego, o teu eu, o teu sofrimento que virou o teu ídolo, o teu Deus, o que te colocará a perder. Quando sofreres, faz esse exercício. Seja qual for o teu sofrimento. Quando tua fé estiver sendo provada, quando o fogo, a violência estiver provando a tua fé, pega as chagas da tua alma, pega as feridas abertas do teu coração, sangrando, e te aproxima humildemente da cruz, e diz, meu Senhor, sozinho eu não posso nada, mas contigo, tudo eu sei que vou alcançar. Toma-me nos teus braços crucificados, me une a ti, me converte em ti, me aproxima de ti, cola minhas chagas às tuas, Senhor Jesus, que eu possa debruçar meu rosto sobre teu peito e beber da tua fonte de misericórdia, do teu coração transpassado, inesgotável de amor que me quer alcançar e transformar. Senhor, me deixa estar contigo na cruz. Eu não quero girar em torno do meu sofrimento. O meu sofrimento eu ofereço a ti. Cada lágrima eu coloco aos pés da tua santa cruz. Salva as almas dos irmãos que precisam,
daqueles que sofrem porque não enxergam tua luz, porque não conhecem teu nome, porque não experimentaram ainda a profundidade do teu amor. Salva, Senhor, porque se tu salvares um só, Senhor, hoje, por essas lágrimas que eu derramo aos teus pés, Senhor, vai ter valido a pena, porque eu sei o que os meus olhos um dia vão ver. Eu sei o que os meus olhos um dia, na glória eterna, vão ver. Porque tudo quanto naquela noite eu enxerguei é muito pouco. Todo sofrimento quanto eu tenho passado neste vale de lágrimas é muito pouco, diante do que tu vais me mostrar. Eu sei o que tu tens reservado para os meus olhos no dia da ressurreição. Amém?